Olá pessoal, aqui é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, parágrafo 1º. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, tratando aqui no artigo 5º, né, que fala sobre o parágrafo 1º, né, que trata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais e que elas têm aplicação imediata. Então, normas no sentido aqui, tanto a Constituição quanto aquelas normas que podem ser definidoras. Então, não é um termo propriamente específico, é um termo mais amplo, né, incluindo aquilo que está disposto na Constituição e outros documentos jurídicos que podem ser considerados aí como normas, né? Além disso, essas normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Então, direitos e garantias fundamentais são esses direitos essenciais, esses direitos basilares da pessoa, né, que estão dispostos no artigo 5º, mas que podem ser adicionadas, entre outros documentos, na própria Constituição também, acrescenta-se ao artigo 5º, né, ele não é um rol fechado. Então, esses direitos e garantias fundamentais que são definidos em determinada norma, essa norma tem aplicação imediata. Então, a lei ou propriamente aí a Constituição que define determinado direito considerado como um direito fundamental tem aplicação imediata. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento da vigência da Constituição, do momento em que a Constituição nasce, esse direito tem que ser aplicado de forma imediata. Ele não pode ser postergado por outras circunstâncias, etc. Então, uma aplicação do momento, a partir daquele momento da entrada da validade daquela norma, daquela Constituição. Porém, ocorre uma série de controvérsias em se tratando dessa aplicação imediata, porque alguns direitos eles não têm necessariamente aplicação imediata, como por exemplo aí, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É impossível colocar algo de assistência religiosa ou entidade civil ou militar na internação coletiva de forma imediata. Exigiria, então, uma questão fática de economia, de recursos, né, para construir aquela determinada assistência propriamente em âmbito de internação coletiva. Ou ainda dependeria propriamente, né, de momentos determinados, por exemplo, uma guerra para ocorrer isso, né? Ou ainda, por exemplo, há artigos que dependem de uma lei complementar, de uma lei própria, né? Esses direitos e garantias fundamentais dependem de uma lei determinada. Ou casos, por exemplo, da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Ou ainda uma própria lei que assegura o salário mínimo nacionalmente unificado, fixado em lei, que é o artigo 7º, inciso 4, né, da Constituição, ou ainda o direito de que há a previsão, né, da participação dos lucros ou resultados propriamente do trabalhador na empresa. Existem então vários direitos que dependem das circunstâncias, dependem dos fatos, dependem de fatores econômicos também para que sejam aplicados. Então não é uma aplicação imediata. Então por isso que seria complicado definir como todas as normas dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Alguns têm uma aplicação propriamente diferida posterior. Existem também os casos de normas, né, que definem direitos e garantias fundamentais que necessitam, né, propriamente de uma lei, né, que a própria Constituição, que a própria norma define, né, que aquele direito ele só pode ser exercido mediante uma lei que for analisada e colocada, promulgada propriamente, né, para definir e regulamentar aquilo. Porém, existe a questão de que não existe propriamente uma lei para aquele direito. E isso incorreria na chamada omissão do legislador, na omissão legislativa, né, o que poderia causar aí a possibilidade, né, de se utilizar, né, mandado de injunção que é o remédio constitucional para assegurar o exercício imediato desse direito fundamental, justamente pelo fato de que não tem uma lei, né, propriamente. E aí tem essa controvérsia propriamente, né? E é interessante dizer que para tentar solucionar esse impasse, né, desses três tipos
de normas da Constituição em se tratando de direitos e garantias fundamentais, né? Aquela norma que depende de situações enfáticas, aquela norma que está em omissão legislativa e aquela norma que tem aplicação imediata. Então, surgiu aí a ideia do Sarlet, né, que diz que esses mandamentos da Constituição, no parágrafo 1º do artigo 5º, é uma regra aplicável na exata medida, na exata de sua prescrição. É um princípio propriamente, é o chamado mandamento de otimização. A aplicação imediata dos direitos fundamentais é aplicada de forma imediata na medida do possível, né, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas existentes. Então, não é uma aplicação imediata propriamente, mas uma aplicação que demanda aí a possibilidade fática e jurídica, demanda das circunstâncias de ser aplicada propriamente. E apesar disso, né, de verificar essa possibilidade de chamado mandamento de otimização, ou seja, que essas normas vão ser aplicadas aí como sendo o princípio, né, como sendo norte para a aplicação, temos também o chamado princípio da máxima efetividade possível, que é o que o Estado tem que procurar de modo efetivo aplicar esses direitos e garantir propriamente que eles sejam observados pela sociedade. Então, esse mandamento é uma regra geral e pode-se dizer propriamente que essas normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação imediata. Essa é a regra geral. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, devem ser observados de forma clara e objetiva no momento em que já estiverem presentes. Mas existem exceções, né? Quando o próprio enunciado normativo, né, exigir uma lei regulamentadora. Então, por exemplo, no caso do direito de greve, né, do servidor público, há o direito de greve, porém o próprio dispositivo diz que é necessário uma lei que regulamente, que trate sobre isso. Então, um enunciado normativo ele exige uma lei regulamentadora. E existe também o caso da omissão do legislador, que por razões de ordem fática ou jurídica não puder ser suprida aí pela via mandamental, né? No próprio documento, né, mandamental não consegue através disso verificar essas circunstâncias. Então, é basicamente isso, né? O artigo 5º trata que, em regra, as normas que tratam, né, de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata e não podem, portanto, ser diferidas, têm que ser aplicadas de forma imediata, salvo as próprias exceções do artigo 5º ou mesmo aquelas normas que definem direitos e garantias fundamentais que estão dispostas em outros âmbitos, né? Mas basta dizer que a regra geral é essa, que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.